Com alegria, seguimos então a leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Capítulo 15. A morte é uma porta giratória. Não esqueça que para você devo voltar. Somente um momento de descanso ao vento e outra mulher há de me carregar. Isso está escrito por Khalil Gibran. Perder um filho. Não há tragédia maior do que a morte de uma criança, nem maior agonia nem desgraça que despedace mais calorosamente a alma e rasgue o coração. Quando uma criança morre, os pais procuram desesperadamente o significado do tormento. Choram de angústia. Como Deus pôde ser tão cruel a ponto de levar meu filho? Tateiam em vão procurando razões. Que fez o meu bebê para remerecer isso? Inevitavelmente, culpam-se pelo ocorrido, esmagados sob o peso da culpa. Que foi o que eu fiz para merecer isso? Se acreditarmos que só temos uma vida para viver, a morte de um filho soa como uma perda sem sentido, irreparável. Nada pode apagar o pesar da dor de tão terrível perda. Mas se acreditarmos que a morte não é o fim, que vivemos mais de uma vez e que as almas, especialmente das crianças, renascem rapidamente, podemos ter alívio sabendo que a criança breve estará de volta à Terra para recomeçar outra vez. Os pais não precisam perder a fé na ordem e na justiça do universo, se acreditarem que a morte de seus filhos tem um propósito, por mais terrível que seja a dor que sente neste momento. Toda morte é um supremo acontecimento kármico para a alma que prossegue, assim como para aqueles que ficam e sofrem a perda. Podemos confiar na lógica do comportamento cósmico, de que a morte tem significado, mesmo que ele esteja fora do nosso entendimento. Isso diminui o desespero e, à medida que o tempo passa, pode nos levar a ver significados mais profundos em nossas vidas que jamais percebêramos antes. A reencarnação nos dá uma esperança plausível para um milagre. É bem possível que uma criança perdida para a morte possa voltar a renascer na mesma família, uma reviravolta cósmica, como mostram os dois casos a seguir. A oração fervorosa e a fé obstinada também pode exercer seu papel curador. O poder da oração. Este caso é bem documentado e conhecido na Inglaterra. Parte do relato tem origem na revista londrina Reincarnation International, do Dr. Stevenson, e acompanhou com suas próprias verificações e publicou no Children Who Remember Previous Lives. Me perdoem a pronúncia. Jennifer e Gila Pollack. No dia 5 de maio de 1957, a família Pollack, da Inglaterra, sofreu uma tragédia inimaginável, quando suas duas filhas, Joanne, de 11, e Jacqueline, de 6, morreram no mesmo acidente. As meninas caminhavam para uma missa dominical, quando um motorista ensandecido subiu a calçada e as atropelou, jogando-as no ar e matando-as instantaneamente. Durante anos antes do acidente, o pai, John Pollack, um devotado católico que acreditava firmemente na reencarnação, olhem lá, um devotado católico que acreditava firmemente na reencarnação, rezou pedindo a Deus uma prova da reencarnação. Agora pedia que Deus lhe mandasse as filhas de volta. Em menos de um ano, a mulher, Florence, ficou grávida e John lhe assegurou que suas duas filhas estavam voltando para a família como gêmeas. John persistiu na afirmação, contradizendo o ginecologista que insistia que apenas uma criança crescia no ventre de Florence. No dia 4 de outubro de 1958, Florence deu à luz a duas gêmeas idênticas que receberam os nomes de Jennifer e Julian. Imediatamente perceberam que Jennifer, mas não Julian, tinha duas marcas de nascença, uma linha branca na testa e uma marca marrom na cintura, que correspondiam em tamanho, forma e localização a uma cicatriz, uma marca congênita que Jacqueline tinha na testa e na cintura. Aquilo era notável, porque gêmeas idênticas, que partilham material genético idêntico, Stevenson fez testes para comprovar que este caso, teriam que ter marcas de nascença idênticas. Quando as meninas já tinham crescido bastante para falar,
lembraram de detalhes de suas irmãs mortas que não tinham meios normais de saber. Durante um teste, identificaram corretamente brinquedos que tinham pertencido a Joana e a Jaqueline. Ao visitarem pela primeira vez a cidade em que Joana e Jaqueline haviam vivido, os Pollack se mudaram quando as meninas ainda eram bem pequenas. Apontaram corretamente para a antiga casa da família. Dirigiram-se sem ajuda da casa até o parque e o playground e descreveram espontaneamente a escola, os balanços, antes de vê-los. Certa vez, quando as meninas estavam brincando, Florence ouviu-as falar sobre o acidente. Julian segurava a cabeça de Jennifer e dizia que o sangue escorria dos olhos dela, porque foi ali que o carro bateu. Este caso tem todos os sinais de uma lembrança de vidas passadas clássica, especialmente as marcas de nascença. John Pollock tinha certeza de que Deus havia atendido suas preces e que as filhas, que perdera no terrível acidente, haviam voltado para ele. Que linda história, meus amigos. Retorno à família. A história da família Pollack é muito impressionante, mas não é única. O fenômeno de retorno à família, reencarnação na mesma família, é surpreendentemente comum. Ian Stevenson documentou muitos casos de crianças que reencarnaram na mesma família. Os Harrison também se defrontaram com esse fenômeno. Estatísticas coligidas de casos do Dr. Stevenson e de outros pesquisadores mostraram que pelo menos 10% das crianças investigadas haviam voltado à mesma família. Em algumas culturas, como as da África Ocidental, Bali, Burma, bem como entre os índios americanos e os esquimós, acredita-se que uma pessoa que morre, seja velha ou nova, reencarne pelo menos na mesma tribo ou comunidade, quando não na mesma família. Quando uma criança nasce, procuram sinais, especialmente as marcas de nascença, para saber qual dos recém-mortos da tribo retornou. Mais tarde, para provar sua identidade, testam a habilidade da criança para reconhecer objetos pessoais do morto. Entre os Yorubás, na África Ocidental, costuma-se acolher um recém-nascido com a saudação "Você voltou". Dão o nome Batutendé aos meninos, que significa "Papai voltou", e as meninas são chamadas Yetunde, que significa "Mamãe voltou". O caso a seguir chegou ao meu conhecimento através da minha rede de amigos. Foi contado por Hilda Singer, uma avó da Flórida, que tinha uma fé muito forte de que suas preces trariam seu filho morto de volta. Randy Singer. Nasci no seio de uma família muito religiosa. Meu pai era ministro de uma igreja de Deus em Indiana, que acreditava que reencarnação fosse coisa do diabo. Algumas pessoas pensam assim. Mas eu sempre acreditei na reencarnação. Existem referências na Bíblia, como em Mateus 17, de 10 a 13, quando Jesus falou aos discípulos que João Batista era Elias renascido. As pessoas passam por cima dessas coisas, deixando de ver muitas coisas quando não querem enxergar. Meu filho, Richard, morreu num acidente de automóvel em 1977. Tinha 28 anos. Rezei muito pedindo que voltasse. Sonhei com ele o tempo todo. O último sonho que tive com Richard foi quando a esposa do meu outro filho estava grávida. Naquele sonho, implorei para que ele voltasse. Ele disse: "Não, estou aqui do outro lado há muito tempo e não quero voltar." Eu chorava e rogava, dizendo: "Serei muito boa para você." Aquele foi o último sonho que tive com Richard. Pouco depois, naquele sonho, meu neto Randy nasceu. A primeira vez que o vi, com 2 semanas, ele levantou as mãozinhas para mim e me olhou nos olhos e disse: "Epa, sei quem é este bebê." Podia ver a alma dele através de seus olhos. Imediatamente senti uma forte ligação com ele. Sabia que era Richard renascido. Aos 2 anos e meio, Randy disse algo que pela primeira vez nos fez acreditar que era realmente Richard renascido e não racionalização do meu desejo. Acabara de me mudar e estava desembalando a bagagem. Encontrei uma pintura de um anjo e Richard havia feito. Quando Randy viu o quadro, pegou-o imediatamente, correu para o pai, todo excitado, dizendo: "Olhe, papai, olhe, eu pintei isso. Pintei isso muito tempo atrás." Outra vez, aos 3 anos e meio, disse-me: "Estive na sua barriga antes de ir para minha mãe."
mas morri e fui para o céu e vi vovô John. Mas sabia que você precisava de mim, então eu vim para cá na barriga da minha mãe. Mas pode estar com você. John era meu pai, avô de Richard, bisavô de Randy, mas Randy o chamou o avô de John. Há alguns anos, quando Randy tinha 4 anos, nós o levamos para a primeira viagem ao Epcot Center. Ao entrarmos num restaurante, Randy disse para o pai: "Está indo na direção errada. Você se sentou aqui." Randy apontou uma mesa em particular. "Foi aqui que você se sentou antes." De repente, meu filho percebeu que Randy estava certo. Eles haviam estado exatamente naquela mesa em sua visita anterior ao Epcot Center. Logo após a concepção de Randy, meu filho perguntou surpreso: "Como você sabia?" A resposta de Randy nos deixou surpresos. "Ora, eu estava seguindo vocês no dia em que vocês vieram aqui antes de eu nascer." A família inteira está convencida de que Randy é Richard renascido. Após a morte do meu filho, comecei realmente a buscar respostas, porque sentia muita dor. Não há nada do mundo tão doloroso quanto perder um filho. Nada. É o maior desgosto que uma pessoa pode ter. Todos os anos, no dia do aniversário de sua morte, sentava na sepultura dele e sofria. Chorava horas a fio. Então Randy nasceu. Ele preencheu o espaço ocupado pela dor. Sabia que era meu filho, que retornara para mim. Não precisei mais voltar ao cemitério. Meus amigos, no cemitério só está o corpo apodrecido. A alma não fica junto ao corpo. Graças a Deus. Não é verdade? É apenas uma roupa que usamos e devolvemos ao mundo. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu os aguardo no próximo capítulo.